Shalom, povo de Deus, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula abençoadíssima do nosso curso de hebraico bíblico Shalom. Nós já estamos aí caminhando para o final do nosso primeiro módulo, já passamos pelo alfabeto, pelas vogais abertas, vogais fechadas, já passamos pelas semivogais, estudo do Shivá, e hoje nós iremos falar sobre mais um assunto de fundamental importância para o nosso crescimento dentro dessa matéria maravilhosa que é a divisão das sílabas, conhecer como eu fazer a divisão silábica do hebraico, das palavras hebraicas, quando ela termina, quando ela inicia. Isso é de fundamental importância. Alguns acabam deixando de lado esse precioso ensino, mas eu achei por bem trazer para que você realmente tenha aí um conhecimento mais amplo dessa língua maravilhosa que nós estamos estudando, tá bom? Você não vai encontrar ela na apostila. Eu fiz ela de forma separada e individual, porque, como eu já disse, eu achei importante poder passar esse detalhe para vocês, tá? São apenas 3 folhas. Eu vou disponibilizar na plataforma, caso vocês queiram imprimir, e poder também acessar nas aulas, em PDF. Mas é interessante, eu te aconselho a poder imprimir e acompanhar essa aula junto com o material impresso. São apenas 3 folhas, e aí você consegue assistir e aprender de forma mais rápida, ok? Então hoje nós vamos falar sobre a divisão das sílabas hebraicas ou a divisão silábica, tá bom? Então vamos lá para a nossa folhinha. Ele diz assim, ó: formação e divisão das sílabas. Algumas informações a respeito da formação e da divisão das sílabas podem ser muito úteis para a leitura correta das palavras hebraicas. Então, qual é a primeira grande importância de eu conhecer a divisão ou a formação das sílabas hebraicas? Exatamente porque isso vai me ajudar em uma leitura mais correta das palavras hebraicas. Isso aí eu já considero como o principal motivo, tendo em vista que nós estamos estudando a língua hebraica e é necessário e muito importante que saibamos falar da forma correta, pronunciar da forma correta as palavras hebraicas, ok? Então vamos agora para princípios básicos da divisão silábica. Quantidade de sílabas nas palavras. Isso é muito importante, entender a quantidade de sílabas nas palavras. O primeiro ponto a destacar é que a palavra, isso aqui é muito importante, eu preciso que você atente para esse detalhe. O primeiro ponto a se destacar ou a ser destacado é que a palavra ela terá tantas sílabas quanto forem o número de vogais. Isso aqui é muito importante que você atente para esse detalhe que vai fazer toda a diferença. Como eu faço para identificar a quantidade de sílabas em uma palavra hebraica? Primeira dica é que tantas quantas forem o número de vogais existentes dentro de uma palavra hebraica, estará identificando a quantidade de sílabas. Ou seja, se eu tiver em uma palavra 2 vogais, é claro, eu estou falando de vogais plenas, sejam elas breves ou longas, eu estou falando de vogais plenas, nunca de semivogais, porque semivogais elas não formam sílaba, isso nós já aprendemos nas aulas anteriores. Então, se eu tiver 2 ou 3 vogais em uma palavra, logo eu vou saber, por dica e por regra, que ali eu terei no mínimo 2 ou 3 sílabas. Cada vogal vai representar e vai me ajudar a entender e reconhecer que ali eu tenho uma sílaba, ok? Eu trouxe aqui uma palavra para que nós possamos estudar junto, por isso eu preferi fazer no quadro ao invés de somente no computador, até para que você possa se identificar mais com essa aula de hoje, ok? Vamos usar aqui uma palavra. A palavra, deixa eu colocar. Yerushalayim. Palavra Yerushalayim, tá? Palavra Yerushalayim. A palavra Yerushalayim quer dizer meu Deus.
Perdão. Jerusalém, ok? A palavra Yerushalayim, ela quer dizer Jerusalém. A tradução para Yerushalayim ou Yerushalayim é Jerusalém. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos agora transliterar essa palavra para que possamos ter a ideia de quantas sílabas nós temos nessa palavra Yerushalayim, tá ok? Então eu peço a você que me acompanhe aqui na leitura, na transliteração e na tradução dessa palavra Olha, eu tenho aqui o Yud, o Shva, Yerushalayim. Nós vamos já, letra por letra, à medida que nós estivermos aqui transliterando, e aí você vai me acompanhando, ok, pessoal? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, então, é transliterar essa palavra. E você que já conhece algumas consoantes, você que já conhece algumas vogais, você vai aí acompanhando e vai me ajudando na transliteração dessa palavra, ok? Então, vamos lá para a transliteração. De cima para baixo, sempre eu preciso entender que eu leio de cima para baixo, ok? Da direita para a esquerda. E a nossa transliteração também, ela deve ser feita dessa forma. Quando eu vou transliterar, eu tenho que pegar da direita para a esquerda, ok? Lembrando que agora eu vou escrever para o português, então eu vou escrever da esquerda para a direita. Mas eu venho pegando daqui, ó, ok, pessoal? Da direita para a esquerda, ok? Então, me acompanhe, me ajude nessa transliteração. Vamos lá? Qual a primeira letra que eu tenho aqui? A letra Yud, tá? O Yud é o meu Y, ok? Aqui eu tenho um Shivá. Eu tenho o Shivá, que nós falamos nas aulas anteriores. O Shivá, ele é uma semivogal. Vocês devem estar lembrados que o Shivá, ele é uma semivogal, uma vogal esvaída, portanto, essa semivogal, ela não tem o peso de uma vogal, é uma semivogal, e eu represento o Shivá como um pequeno E acima da letra, ok? Então, olha só, então eu vou representá-lo dessa maneira com um pequeno E, ok? Vamos continuar a nossa transliteração. Eu tenho o Resh, ok? Que é o meu R, tudo bem? Eu tenho o Shurek Vav, ou Shurek, que é o U longo. Então, aqui eu tenho uma vogal. Olha só. Eu tenho uma vogal longa, que é o meu Shurek Vav. Ok? Por conta da presença desse pontinho aqui dentro da letra Vav. Então, eu tenho o Shurek Vav. Então, vamos lá. Eu tenho o longo Yeru. Percebam? Eu já estou formando uma palavra. Ok? Yeru. Minha próxima letra é a letra Shin. A letra Shin, olha aqui o pontinho do lado direito, ok? É a minha letra Shin. O Shin, ele equivale ao meu SH. Ok, pessoal? O meu SH. Deixa eu substituir, então, essa letra aqui. Ó, meu SH. Aqui embaixo, eu tenho esse T, que é um Kametz, ok? Kametz Gadol. É o meu Kametz Gadol, ou seja, o A longo. Eu tenho o A longo. E como eu faço? Como eu vou transliterar um A com o tracinho dessa forma, ok? Eu tenho a letra Lamed. O Lamed, que é a minha letra L. Eu tenho um Patá, que é a minha letra A, ok? Então eu já tenho Yerushalá. E agora eu tenho um Yud, tá, pessoal? Lembrando, esse aqui não é o Hirek Yud, tá ok? Ó, o Hirek, ele não vem antes do Yud, portanto não é Hirek Yud. O Yud vem primeiro, tá? O Yud vem primeiro e depois o Hirek. Então eu vou transliterar o Yud como o Y, ok? O Y. E eu tenho o Hirek, que é a minha letra I. A minha letra I. E eu tenho aqui como última letra, a letra Mem,
sofit, ou mem final. Então, olha aqui, pessoal, como ficou a nossa transliteração. Olha só. Yerushalayim. 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 Ok? Essa é a transliteração da palavra em hebraico Yerushalayim. Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Acredito que sim. Pastor, mas o senhor está falando de divisão silábica. Sim, calma, nós vamos já fazer agora de forma que você possa entender, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é identificar as vogais na palavra, tudo bem? Aqui, pessoal, onde eu tenho vogais? Onde eu tenho as vogais? O Shivá é uma vogal? Sim ou não? Não, o Shivá não é uma vogal, ele é uma semivogal. Então, ele não conta, tá? Então, eu não tenho aqui uma vogal, tá? O Yud é uma consoante, o Resh é uma consoante, e eu tenho o Shurek. O Shurek Vav, que é um U longo, ok? O longo é uma vogal plena? Sim ou não? Sim. Então, ele é uma vogal plena. Então, aqui eu tenho a primeira divisão, ó. Aqui eu tenho a minha primeira divisão, tá? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho a primeira divisão. Então, eu vou ter aqui, ó, Ieru. Olha aqui, ó. Olha onde eu vou dividir a minha primeira sílaba. Por quê? Porque o Shivá, ele não é sílaba, portanto, ele não é vogal, perdão, portanto, ele não pode formar uma sílaba. Então, eu tenho que encontrar a próxima vogal para que possa formar uma sílaba, ok? Então, eu tenho IE, o Y é uma consoante, eu tenho uma semivogal que não pode formar uma sílaba, eu tenho uma consoante e aqui sim eu tenho uma vogal longa, o Shurek, ok? E aqui eu dividi, beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Eu tenho o Shin, que é uma consoante, e eu tenho o Kametz, olha só, o Kametz Gadol, que é o meu A longo. Percebam, aqui eu tenho mais uma sílaba. Aqui eu tenho mais uma sílaba, porque eu tenho uma consoante e uma vogal plena. Então, eu tenho mais uma consoante. Onde eu vejo isso aqui na minha transliteração? Aqui, pessoal, ó, chá. Você vê? Eu tenho o shin, que é o meu SH, e eu tenho o kametz, que é o meu A longo. Então, eu tenho uma sílaba, eu tenho duas sílabas agora, ok? Vamos lá. Aqui eu tenho o lamet, que é uma consoante. Aqui eu tenho um patá. Ok, pessoal? Então, aqui eu tenho um patá. Poderia, aqui, ó, olha só. Então, eu tenho mais outra sílaba. Percebam? Eu já tenho Ieru, Shá, Lá. Percebam que quando eu tenho uma vogal, eu fecho uma sílaba, ok? Onde eu encontro ela aqui, exatamente aqui. Então, eu já tenho uma, duas, três, e agora eu vou formar a quarta sílaba, ok? Porque aqui eu tenho o Yud, que é a consoante Y, eu tenho o Hirek, que é uma vogal, e eu tenho o Mem Sufit, que é uma consoante. Mas eu tenho uma vogal. Olha aqui, eu tenho uma vogal. Eu tenho uma vogal. Então, se eu tenho uma vogal, eu tenho mais uma sílaba. Então, nós formamos uma, duas, três, quatro sílabas, ok? Percebam que não importa a quantidade de consoantes. O que vai me fazer entender e aprender e saber quantas sílabas tem é a quantidade de vogais. A quantidade de vogais plenas que eu tenho em uma palavra, ok? Então, eu tenho uma, duas, três, quatro. Como ficaria aqui, pastor? Melhor aí para mim. Eu teria, nesse caso, ó.
eu teria aqui, ok? Eu teria aqui, eu teria aqui, ok? E eu teria aqui. Seria essa a minha formação. Olha só. Hierro, porque tem aqui essa vogal. Olha aqui a vogal longa, ok? Eu tenho chá, mais uma vogal longa, que é o camex, ok? Eu tenho o lá, que é o lamed com o patá, que é uma vogal breve, ok? Ou aberta. E eu tenho o hirek, que também é uma vogal breve ou aberta. Ok, pessoal? Deu para entender até agora? Deu para vocês conseguirem entender? Por isso que eu preferi fazer aqui no quadro, para que pudesse, de certa forma, facilitar o entendimento e o conhecimento. Então, eu tenho aqui Yerushalayim, que é a palavra Jerusalém. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a ideia da divisão silábica. Quantas vogais eu tiver em uma palavra vai me indicar quantas sílabas eu terei dentro desta palavra. Ok, pessoal? Então, eu vou deixar aqui um pouquinho para que você possa olhar. Se quiser dar um print na tela, se quiser pausar e fazer novamente, fique à vontade, tá bom? Então, vou deixar aqui para você e nós vamos voltar na próxima aula já, trazendo alguns detalhes a mais sobre a divisão silábica. Ok, pessoal? Nós vamos ficando por aqui e nós voltamos então na nossa próxima aula, já com um ponto para entender as sílabas das palavras hebraicas, ok? Então nós vamos falar sobre alguns pontos muito importantes dessa aula, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, ok? Deus te abençoe, shalom, lehitraot, paz e até mais. Deus te abençoe!